TV Raízes, um canal de valorização da cultura popular. Eu acho que ia deitar, hoje tô não ok, se sou toalha, quando eu acredito. Queria começar exatamente com a nossa codeputada Shirley Pancará. Shirley, essa simbologia de hoje de referência a uma das principais lutas dos povos originários de resistência ao processo violento da colonização, né? Mas também é importante como reflexão, porque diz consciência indígena, isso causa, a princípio, talvez uma estranheza, né? Mas no processo histórico, são várias lutas dos povos originários ou dos povos indígenas nesse processo de resistência, né? Eu repetiria para passar a palavra para você, eu estava vendo um documentário ontem, para mim servir de inspiração, com a participação do querido... você vai fugir o nome agora? Ailton Krenak, onde ele diz assim, nós estamos em guerra, nós vivemos em guerra. Essa guerra permanente, essa guerra da época do colonizador, da chegada do colonizador até hoje, é uma guerra permanente, né? Porque é uma guerra de extermínio contínuo, de um jeito ou de outro, inclusive com a prática da violência também contra os povos indígenas. Então, gostaria que você colocasse um pouquinho da sua compreensão, tanto dessa data histórica, quanto do processo histórico das lutas dos povos indígenas, dos povos originários, ao longo desses mais de 500 anos de resistência. Mais uma vez, boa noite para quem chegou aí depois, boa noite aí, meu parente, João Batista, maravilha estar aqui contigo também, com as manas de lutas. Agradeço aí os comentários dos parentes que estão interagindo com a gente, então, nesse dia tão importante da consciência indígena, né? Então, nós como eu estava falando para você, né, que às vezes eu estou conversando com as pessoas, eu ainda falo que eu estou em 2020, foi um ano tão tenso, foi um ano tão pesado, foi um ano adoecedor, não só pela questão da Covid, mas juntando a questão da Covid, porque a gente veio uma Covid e mesmo assim os retrocessos, não houve pela parte governamental uma preocupação, um apoio da forma que necessária aos povos indígenas, né? E isso acabou abatendo a gente até em questões psicológicas, não é? Porque a gente via um mundo desabando, como está ainda desabando, o Amazonas está desabando, nós temos, não sabemos se a vacina vai para todos, e a gente fica realmente com um ano muito pesado, mas se a gente for pensar, 1.500 não passou até agora, né? Então, nós estamos ainda vivendo as opressões e os retrocessos, os desgovernos, os despresidentes, os desministros de toda essa invasão do país, né? Então, essa data é uma data para que as pessoas possam ter essa consciência da presença indígena. Então, é importante essas datas, porque o que as pessoas costumam ver os indígenas é dia 19 de abril, né? Então, 19 de abril de uma forma estereotipada. Tanto que tem as parentas indígenas que estão aí, tomaram a primeira dose da vacina e estão sofrendo aí uma série de ataques. As pessoas falam, mas essa indígena já está trabalhando, mas essa indígena já está na universidade. Então, olha o tamanho do racismo. Então, se não tiver datas o ano inteiro para nós, povos indígenas, que somos os originários deste país, que já estávamos aqui e estamos aqui resistindo, só vai piorar a situação. Então, nós temos datas que, como essa data precisa ganhar mais força, ser mais fortalecida pelo Brasil, fora do Brasil, pelos meios de comunicação de massa. Os meios de comunicação de massa, como você está fazendo hoje, é um canal importantíssimo para levar informação, né?
inclusive nós ainda estamos nos cuidando, nos isolando da pandemia, e porque essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje, né? Essa conexão que a gente faz. Então, ela tem que ser, esses meios de comunicação de massa, eles têm que ser usados para isso, para conscientizar, para informar as pessoas da presença indígena, das dificuldades que a gente passa, então, das lutas, nossas lutas e resistências, que mesmo no período de pandemia, estava tendo queimada dentro dos nossos territórios, aí o presidente vai lá na ONU e diz que as queimadas foram provocadas pelos povos indígenas, e eu vivenciei junto com os povos indígenas ali do Pico do Jaraguá, em São Paulo, que estava apagando fogo, fazendo o trabalho do governo, né? E eu não posso deixar de criticar, infelizmente, o trabalho do governo, mesmo estando no governo, porque senão eu seria negligente a isso, porque eu vejo, eu estou junto, eu vivencio, eu não estou falando coisas que eu li nos livros, eu estou falando de vivência, de viver isso. Então, nós temos datas, por exemplo, dia 7 nós temos esse dia 19 de abril, que é essa data estereotipada, né, que vem estereotipada pelo seguinte: se ela fosse usada como uma data para resistir, para dar visibilidade à nossa resistência, eu nem teria tanto problema, né, mas ela vem com aquilo. Se o indígena não está de cocá, ele não é indígena. Aí, se o indígena coloca o cocá, aí recebe as ofensas, como as pessoas falam, eu vou fantasiado para receber a vacina. Então, há uma série de questões muito agravantes aí para os povos indígenas. Então, por isso que tem que ter essas datas. O dia 20 de janeiro é para as pessoas, para passar para as pessoas essa conscientização. Nós temos o dia 9 de agosto, inclusive já está no calendário oficial do estado de São Paulo, dia 9 de agosto, como uma data importante a se comemorar, porque foi uma data de luta dos povos indígenas. Dia 5 de setembro também é o Dia Internacional da Mulher Indígena, né? Faz menção a uma aimara que foi assassinada em luta territorial. Então, nós temos essas datas que são importantes durante o ano, a gente está trabalhando e conscientizando as pessoas que nós estamos presentes e que nós estamos resistentes para evitar qualquer forma de genocídio, etnocídio e ecocídio aos povos indígenas que já foram tão prejudicados e estamos vivendo o sofrimento e as dores de mais de 500 anos. Muito bom. Shirley, você coloca, inclusive, dois elementos de grande importância, essa relação com outras datas históricas também, né? E a palavra que você classificou em relação aos povos indígenas, que é também exatamente isso, é o racismo, né? O racismo contra os povos indígenas e essa maneira de ver inclusive, eu estou reconstruindo alguns relatos históricos aqui de Floresta, Shirley, Maraísa, João Batista e as pessoas todas que estão nos acompanhando, porque, por exemplo, quando você vai ver, Shirley, o relato é dizer assim, esse território era habitado por uma tribo indígena, e acaba a história do indígena, dos povos originários ali, não há relato posterior da construção histórica, da participação histórica dos povos originários na construção da sociedade, né? E ainda mais toda vez que vai classificar os povos originários, chama de silvícola. Eu acho isso uma forma extremamente pejorativa, porque ela é sinônimo de selvagem. É como toda vez que se relaciona aos povos originários, aos povos indígenas, como as pessoas mais conhecem, é como se fosse a selva, né? Tem que estar lá na selva, tem que estar lá na mata. Não pode estar numa faculdade, não pode ter um celular, não pode ter um carro, não pode ser um médico, não pode ser uma médica, né? Então, é uma visão, assim, racista, profundamente racista, em relação aos povos indígenas. O que é que você acha, Shirley? Você, primeiro, que você tem uma atuação muito destacada, muito importante, como representação indígena, como mulher. Você está integrada, inclusive, no mandato, que é um mandato relacionado com a educação, das lutas sociais também, e com o recorte dos povos indígenas. Quais as ações que você vê como importante ser desenvolvida pelos povos indígenas no sentido de fortalecer essa compreensão? Eu não vou dizer só o resgate, eu estou tentando, inclusive, achar uma palavra que substitua essa de resgate, esse reencontro com as tradições,
o que é que você acha que deve ser pensado e colocado em prática para que se retome ou que se proceda esse reencontro com as tradições dos povos originários, dos povos indígenas? Eu não sei se eu consegui entender a pergunta direitinho aqui, né? Que eu acabei baixando um pouquinho o celular, porque eu vim pegar aqui uma internetzinha para falar com vocês, né? Mas aí as parentas, elas complementam, se caso eu der uma fugida aí do que você está perguntando. Você falou de como que os povos indígenas podem fazer o fortalecimento dos costumes, né? Preservar a nossa ancestralidade, né? E que eu vejo que isso é importante, e eu vejo especial aqui mesmo, né? Onde nós estamos, onde eu nasci. Eu vejo que nós temos essa luta e essa resistência para manter. Eu vou fazer que nem você, não vou dizer um resgate, porque um resgate dá uma impressão de uma coisa que, sei lá, sumiu e você de repente vai pegar e não é uma coisa que sumiu. A memória dos nossos ancestrais são memórias dos nossos ancestrais, né? Então, ela, num momento nenhum, ela houve uma tentativa de apagamento, né? As pessoas ouviam falar dos povos indígenas, mas elas distanciam as coisas dos povos indígenas. Então, coloca tudo assim, que os índios, usa a palavra índio, os índios faziam isso, os índios comiam assim, os índios tinham, remetendo tudo ao passado. Eu vejo isso muito presente ainda, né? E algumas vezes eu até os meios de comunicação de massa, né? Apesar de dizer, o meio de comunicação de massa há dois lados. Um lado que a gente precisa muito, porque nós temos essa ferramenta para entrar em contato com o mundo, é uma ferramenta que tem nos colocado, por exemplo, em períodos difíceis, em contato com outros, nós temos entrado em contato com o Ministério Público, com várias coisas, por uma resposta tão rápida que veio pelos meios de comunicação de massa, mas ela também pode ser perigosa em algum momento, né? Ela pode ser muito danosa. Então, ao invés de uma pessoa estar ali aprendendo a fazer uma panela de barro, a gente está ali no TikTok ou alguma coisa do tipo. Então, e quando eu digo resgatar, e não que você não possa assistir um TikTok, mas que você não faça isso como prioridade da vida, que a conta gotas a gente vai perdendo e vai sendo consumido pelos meios de comunicação de massa, assim como pelo capitalismo. A gente vai achando que as coisas que o capitalismo vai nos favorecendo, ela é importante. Então, hoje, veja bem, eu passei esses dias lá na minha casa e passei todos os dias cozinhando no fogão a lenha, nas panelas de barro. Veja quanto está o preço do gás, gente, de cozinha. Veja que roubo o gás de cozinha, o quanto que está e o aumento que vai ter. É um absurdo. Então, as pessoas continuam sabendo ainda acender um fogão a lenha, as pessoas continuam aderindo a não achar que o carvão que vai na unha é uma sujeira. Porque muitas pessoas consideram, quando as crianças estão, por exemplo, na aldeia que eu trabalho, elas estão de terra, estão com a terra no corpo, as pessoas, essa criança está suja. A terra não é sujeira. Sujeira é um esgoto que jogam lá e que fazem. Sujeira é o que o capitalismo gera para as pessoas e que faz. Mas a terra que a criança brincou numa lama sadia, não é sujeira. Então, os conceitos eurocêntricos, eles tomaram conta das coisas. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, e as escolas que estão dentro das aldeias, elas estão fazendo esse trabalho legal, inclusive quando a nossa parente aí falou que a escola leva o nome indígena, como várias escolas dos nossos povos levam em menção à memória dos nossos ancestrais, é uma vitória maravilhosa. Eu tenho travado também uma luta lá em São Paulo, por exemplo, de trocar o nome da rodovia Bandeirantes para a rodovia Guarani, porque os Guarani estão ali no centro, a rodovia Bandeirantes do lado e a Anhanguera do outro. Bandeirantes, os mais massacraram os povos indígenas. Então, como é que eu faço menção à rodovia dos Bandeirantes se lá está o povo Guarani resistindo, lutando, apagando fogo, sem saneamento básico, com uma série de problemas? Então, a escola, ela também é uma base, mas uma escola que
relacione a educação indígena com a educação escolar indígena, porque no momento que ela passa a ser figura do Estado, ela deixa de ser tradicional. Primeiro, ela tem que ser tradicional. Primeiro, ela tem que levar a memória dos nossos ancestrais. Ela tem que levar os mais velhos. Os nossos mais velhos é uma biblioteca, é o nosso notório saber, é a nossa maior fonte de saberes. Então, eles que vão contar para nós a cosmologia, eles que vão contar para nós o que significa um canto de um pássaro, que para muitas pessoas pode ser irrelevante, mas ele tem total relevância. Saber que um pássaro, saber que uma planta, ela vem ali e simboliza que aquele ano será de chuva. Isso são coisas que a educação eurocêntrica não valoriza. Então, as escolas indígenas, ela vem com isso, né? Que é isso que vem a educação escolar indígena, para trabalhar a educação indígena, que é aquela que a gente traz tradicionalmente, junto com a educação escolar indígena, que é outra coisa. Elas não devem se desligar uma da outra, elas devem conversar. Então, nessa relação de dizer, de manter costumes, de reforçar costumes, eu vejo isso, a participação dos mais velhos, a educação, a saúde e todo o nosso contexto educacional, já que os órgãos governamentais estão dentro das nossas comunidades, então basta a gente saber dialogar com eles, porque senão eles nos engolem, e eu creio que nós temos avançado muito, porque inclusive que nem na educação, nós temos tido uma educação catequizadora no início dos tempos, aí com os jesuítas, e nós temos hoje uma educação que os povos indígenas fazem dentro da comunidade, eles têm autonomia. Então, reforçar costume é isso, e a escola tem esse papel, os educadores têm esse papel, e toda a comunidade tem esse papel. Então, nós vamos juntos, e assim nas nossas pisadas de toré, nas nossas juremadas, nos nossos encontros de conselhos, os conselhos internos só nossos, então que a gente possa trabalhar, pisar toré, tomar jurema, conversar e ouvir os mais velhos, porque os mais velhos é a nossa fonte do saber. Então essa é a forma de preservar, para que a gente possa mostrar para o mundo que racistas não passarão.